Olá pessoal, boa tarde, a paz do Senhor Jesus, graça e paz, paz e prosperidade. Bom é o nosso Deus que nos traz aqui, mais uma vez, nos dá a oportunidade de chegarmos a esse tempo, esse momento tão especial, tão gostoso que é as nossas lives 12/28, né? Deus tem cuidado de nós aqui nessas lives, tem sido um tempo de comunhão com Deus, um tempo da gente se aproximar um pouco mais dele, de falar um pouco mais sobre ele e conhecê-lo um pouco mais também, né? E isso é bom demais. É gastar um pouco do nosso tempo também com a nossa vida espiritual, né? Nós vivemos um tempo hoje em que, como eu falei ontem, as pessoas gastam tempo com tanta coisa, né? A gente se preocupa em cuidar da nossa família, super certo. A gente se preocupa em cuidar do nosso corpo, super certo. A gente se preocupa em cuidar da nossa vida financeira, né? Super certo. Nada a acrescentar nem a tirar. Mas também nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual. Eu não tenho medo de dizer para você que a nossa vida espiritual ela é responsável pelo resto, né? É como se diz assim, ela é a base. É como se eu fizesse uma base e eu colocasse tudo em cima daquilo. Então, se aquilo desmorona, se aquela base não tem sustentação, ela vai derrubar tudo que está sobre ela. Então, por mais que você lute para ter uma vida financeira legal, por mais que você lute para ter uma vida familiar legal, você luta para ter uma saúde, né? Principalmente saúde emocional, por mais que você lute por isso, se a sua vida espiritual estiver um fracasso, eu vou dizer para você, a chance de você ser derrotado é muito grande. Então, quando você tem uma vida espiritual saudável, né? Ela dá sustentação a tudo que vem pela frente, né? Tudo que você vai ter que suportar, quando você está com uma vida espiritual saudável, você suporta aquilo. Porque a Bíblia diz que Deus não me dá, né? Paulo fala na sua carta aos Coríntios que Deus não vai me dar uma provação, não vai colocar sobre mim um peso que eu não possa suportar. Mas quem está dizendo isso é Deus, né? Ele não vai me dar algo que eu não possa suportar. Então, para que eu possa suportar aquilo que Deus me deu, porque tem muita gente, presta atenção no que eu vou te dizer agora, tem muita gente que não suporta aquilo que vem sobre a sua vida, não é porque Deus colocou peso maior do que ele poderia suportar, é porque ele não se preparou para suportar o peso que veio sobre ele. A vida espiritual está tão aquém, a vida espiritual está tão menor do que aquilo que Deus quer para essa vida, ou que ela pode conseguir, que ela não suporta nada que vem. Aí depois ela reclama que foi Deus. Ai, Deus me deu essa prova. Ai, Deus colocou isso. Não, ele colocou sabendo que você suporta, mas ele sabe que você suporta se você também fizer a sua parte. Isso é de extrema importância para a nossa vida. Autorresponsabilidade, ninguém pode fugir disso. Ninguém pode fugir disso, de autorresponsabilidade. Domingo, pastor Gustavo trouxe uma ministração falando sobre arrependimento, e ele falou um pouco sobre isso, sobre autorresponsabilidade, quanto isso é importante nós assumirmos, sabe? Nós vivemos hoje uma geração mimimi que quer transferir as suas responsabilidades para os outros, né? Coisa que seria para nós, mas a gente quer responsabilizar
o outro. Eu vejo pessoas dizendo assim: ai pastor, eu não estou na igreja por causa de fulano ou de beltrano, porque um pastor me magoou, ou porque uma irmã falou torto comigo, ou porque não sei o que, porque o pastor pediu dinheiro, porque não sei o que. Sabe, querido, isso aí na verdade é você transferir a responsabilidade que é sua para outro. Porque na verdade é responsabilidade sua. A minha vida não tem a ver com o outro. A minha vida espiritual não tem a ver com o outro. A minha vida espiritual é um tempo de intimidade que eu tenho com Deus. A minha vida espiritual depende de mim e Deus. A minha vida espiritual não depende da minha esposa. A minha vida espiritual não depende dos meus filhos. A minha vida espiritual não depende das ovelhas que estão lá no aprisco da igreja Restauração e Vida, a qual eu sou pastor. A minha vida espiritual não pode depender deles. Eu não posso dizer assim: eu queria ser mais espiritual, mas a minha igreja é muito fria. Eu queria ser mais espiritual, mas o ministro de louvor não tem aquela unção que eu gosto. Não, eu não posso transferir a responsabilidade da minha vida espiritual para ninguém. Sabe? Ficar culpando pessoas principalmente pessoas que saem da igreja. Sabe? Culpando A, culpando B. Vamos ser sinceros, a culpa é sua. Se você não está indo é porque você não quer. Porque você não quer ir. Porque se você desejasse ir, você iria e não ia olhar para quem está errado, para quem está certo. Porque a Bíblia fala que Deus não nos colocou como juiz, Deus nos colocou como servos. Nós estamos lá para servir uns aos outros. Servir a Deus em primeiro lugar e servir uns aos outros na fé, na confiança, na esperança. Independente do que o outro é, porque a minha vida, ela precisa ser uma vida em Deus, independente do que o outro é. Independente do que o outro é. Às vezes eu fico pensando, você imagina se Jesus tivesse levado a vida no seu ministério terreno, nesses 3 anos que ele trabalhou de ministério, né? Aproximadamente. Você imagina se Jesus tivesse se deixado levar pelo outro? Já pensou se ele tivesse se deixado levar pelos fariseus? Você imagina se ele tivesse se deixado levar pelos doutores da lei? Você imagina se ele tivesse se deixado levar por aqueles que zombavam da fé que ele tinha? Zombavam dele quando ele dizia que ele era o Filho de Deus? Você imagina se Jesus tivesse deixado se levar por aquele ladrão que estava ao seu lado e disse assim: olha, se tu és mesmo Filho de Deus, desce dessa cruz, livra-te a ti e a nós também. Sabe, Jesus não se preocupou com isso. Jesus olhou para o propósito que ele tinha com o Pai. Jesus se atentou ao propósito que ele tinha com o Pai. E ele olhou e disse assim: não é sobre você, é sobre o propósito que eu tenho aqui nesse lugar. Não é sobre mostrar para você quem eu sou. Não é sobre mostrar para você o meu poder, a minha autoridade. Não, é sobre o propósito que eu tenho. Eu não posso descer dessa cruz. Não é porque eu não tenha poder para isso, eu não posso descer dessa cruz porque eu não estou aqui segundo a sua opinião, mas segundo o propósito que Deus tem na minha vida. Ei, eu quero lançar essa palavra sobre a sua vida hoje. Não viva segundo o propósito das pessoas. Ou melhor, não viva segundo a opinião das pessoas. Viva segundo o propósito de Deus na sua vida. Amém? É isso que vai te fazer chegar a lugares extraordinários. É isso que vai fazer você chegar a lugares que você nunca imaginou. A um tempo que você nunca imaginou. Eu tenho
perto de 30 anos no Evangelho. Sabe, eu já recebi todo tipo de crítica. Eu já recebi todo tipo de opinião. Já lançaram sobre mim todo tipo de palavras. Para eu desistir. Para eu parar. Já aconteceu, já teve coisas que aconteceram comigo, situações que aconteceram comigo, com a minha família, que se eu fosse olhar pelo que aquelas pessoas estavam falando e pensando ao meu respeito, eu já tinha desistido, eu tinha parado. Mas preste atenção numa coisa, preste atenção no que eu vou te dizer. Não aceite críticas de quem não faz nada. Não aceite crítica de quem não quer fazer nada, de quem não está fazendo nada. Sabe por quê? As pessoas que não estão fazendo nada, elas querem que você pare, porque elas estão sendo envergonhadas por você. Porque enquanto elas poderiam fazer, elas não estão fazendo. Então, para elas não começarem a fazer, elas querem que você pare. E um dia eu precisei falar para uma pessoa que veio fazer críticas sobre a igreja, veio fazer críticas sobre a forma com que eu pastoreio, a forma com que eu conduzo a igreja. E eu tive que falar para ele e dizer assim: querido, deixa eu dizer uma coisa, o que é que você está fazendo? Quantas pessoas você já ganhou para Jesus? Quantas famílias já foram restauradas por causa da sua vida? Quantas pessoas já foram curadas quando você orou? Quantas famílias você foi consolar na hora de um desespero? Dentro de um hospital? Num velório? Quantas pessoas você já fez ter a vida transformada? Ora, antes de criticar o que eu estou fazendo, faça melhor do que eu. Essa é a palavra. Não é que eu não aceite críticas. Todos nós precisamos aceitar crítica. Mas nós precisamos aceitar crítica de quem está fazendo melhor do que nós estamos fazendo. Se estiver fazendo melhor do que eu estou fazendo, eu abaixo a minha cabeça e respeito. Mas se estiver me criticando só para fazer eu parar, só para fazer com que eu diminua a marcha, porque ele não tem coragem de correr, então ele quer que eu pare de correr também? Não, de forma nenhuma. Eu não aceito esse tipo de coisa. Eu aceito uma palavra de quem está fazendo também, de quem também está batalhando para crescer, de quem está batalhando para fazer alguma coisa. É assim que nós precisamos viver. Nós não podemos de forma alguma vivermos pela opinião dos outros. Não viva, repito, eu vou repetir para você para ficar marcado nessa live. Jamais viva pela opinião de outras pessoas. Viva segundo o propósito que Deus tem para a sua vida. Essa é a palavra para nós hoje. Essa é a palavra para a nossa vida hoje. Não vamos viver segundo a opinião de outros. Nós vamos viver segundo o propósito de Deus. Nós não vamos nos deixar ser levados por aqueles que não querem fazer e querem fazer você parar também. Não, nós vamos seguir o propósito de Deus, que colocou algo na nossa vida e fez um propósito para que lá nós chegássemos. Sabe por quê? Porque nós não vivemos, como disse Paulo, nós não vivemos por vista. Nós não vivemos por vista. Nós vivemos por fé. E isso parece loucura para algumas pessoas. Porque hoje nós vemos pessoas querendo ter uma fé que se possa tocar. Ela quer uma fé palpável. Ela quer uma fé que se enxergue. E a verdadeira fé, a qual o Senhor propõe para nós caminharmos com Ele, não é uma fé onde eu estou enxergando o final. Não é uma fé onde eu já estou vendo o prêmio final. Não é uma fé em que eu vou recebendo recompensas
segundo as etapas que eu passo. Não, não é isso. Fé de verdade é você caminhar sem ver o final. Olha, quando Deus chamou Abraão, Deus não deu para Abraão um mapa. Deus não deu para Abraão um script. Abraão não sabia o que ia acontecer. Abraão não sabia para onde era que Deus queria levá-lo. Deus não deu nem o endereço. Deus não falou nem onde era, ele só disse assim: para uma terra que eu vou te mostrar. Era uma questão de fé absoluta. Eu não sei para onde Deus está me levando, mas ele disse que vai me mostrar. E vai me levar na terra que ele quer. Olha a diferença. Abraão, ele larga tudo, larga a família, larga tudo e vai para uma terra que Deus iria lhe mostrar. Deixa eu dizer para você, se a sua fé, ela está constituída em cima daquilo que Deus está te mostrando, isso ainda não é a fé que Deus quer que você tenha. Se a tua fé ainda é em cima das recompensas que você tem recebido a cada ciclo que se fecha, essa ainda não é a fé que vai fazer Deus te mostrar coisas extraordinárias. A fé verdadeira é aquela que segura nas mãos de Deus, fecha os olhos e diz: Senhor, para onde o Senhor me levar, eu tenho convicção que é o melhor lugar que o Senhor tem para mim. Amém? Receba essa palavra para a sua vida hoje. Para de ficar tentando encontrar um caminho. Para de ficar tentando abrir janelas. Sabe, tentando encontrar um lugar melhor. Ah, esse caminho é melhor. Eu vou por esse caminho porque esse caminho é melhor. Para e ora a Deus. Tem momentos, queridos, como diz o salmista, tem momentos que a gente precisa se aquietar. Tem momentos que não dá mais para ficar se debatendo. Tem momentos que a gente precisa se aquietar. Como diz o salmista: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O que ele está dizendo? Acalma o teu coração. Tira essa aflição de dentro de você. Tira essa insegurança de dentro de você. Acalma o teu coração. Aquietai-vos. Confiar no Senhor de verdade. Hebreus capítulo 11, o que diz? A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Olha que coisa maravilhosa isso aqui. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, olha que coisa maravilhosa é isso. Ele está dizendo que a fé é o alicerce. A fé é o alicerce das coisas que eu estou esperando. Ei, eu vou lançar uma palavra profética para a tua vida hoje. Recebe isso. Aumente a sua fé. Aumente as suas expectativas. Deixe o seu coração cheio de esperança. Porque a fé e a esperança é o alicerce para que Deus realize grandes milagres na sua vida. Amém? Recebe essa palavra para a tua vida hoje. Recebe essa palavra para a tua vida hoje. Alimente a sua fé. Aumente a sua fé. Encha ela de esperança. Pois ela é a base aonde Deus vai construir os milagres que você tanto pede.
vai construir os milagres que você tanto precisa. A esperança é a caixinha onde Deus guarda os milagres para a sua vida. A fé é a base aonde Deus constrói tudo aquilo que você espera nele. Oh, meu amado, Deus está no nosso meio, Deus está falando conosco. Nós não precisamos de prova, nós precisamos de fé. Rabachure andalamas. Nós não precisamos que Deus nos mostre. Nós precisamos apenas acreditar que se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele não é homem para que minta. Ele não é o filho do homem para que se arrependa. Se Deus prometeu, Deus irá cumprir. Por isso a fé é o firme fundamento. O firme fundamento das coisas que eu estou esperando. É o firme fundamento das coisas que eu estou esperando e a prova das coisas que eu ainda não estou vendo. Mas a minha fé me faz enxergar pelos olhos da fé que aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Ah, pastor, mas é muito difícil, o senhor não sabe o que eu estou vivendo. Ei, querido, ei, minha querida, ei, minha irmã, meu irmão, ei, você que está me ouvindo, haveria algo impossível para Deus? Fé, ela não pode estar alicerçada na nossa capacidade. Fé não pode estar alicerçada à nossa humanidade. Porque eu sou limitado. Você é limitado. Você não sabe nem o que vai acontecer com você daqui a 1 minuto. Daqui a 30 segundos você não é capaz de saber. Mas Deus sabe a tua história. Deus escreve, aleluia, com o seu dedo poderoso a sua história. O Deus que você serve é Deus que abre mar. O Deus que você serve é Deus que derruba muralhas. O Deus que você serve, Ele faz parar o sol. O Deus que você serve põe leão para dormir. O Deus que você serve faz o fogo não queimar. Esse é o Deus que você serve. Você tem capacidade para fazer qualquer coisa dessas? Qualquer uma dessas coisas que eu disse? Você tem capacidade para entrar no fogo e o fogo não te queimar? Você tem condições de entrar na cova com leões e fazer esses leões jejuarem? Deitarem para você, deitar em cima? Você tem condições de abrir o mar? Você tem condições de derrubar muralhas somente orando e cantando? Você não tem. Mas deixa eu dizer para você, Deus tem. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus tem capacidade para fazer isso e muito mais. Deus tem poder para fazer isso e muito mais. Por isso, a fé é o firme fundamento. É o firme fundamento das coisas que você espera e a prova daquilo que você ainda não enxerga. Você não viu o mar se abrir ainda, mas Deus já está com o mar preparado para obedecê-lo na primeira ordem que Ele der. Você ainda não viu o barco transbordar, Abachure canta Lamanai. Você ainda não viu o barco transbordar com os peixes, mas Deus já tem os peixes certos, a ordem certa, para que eles entrem na sua rede e pulem para dentro do seu barco. Porque uma ordem de Deus é uma ordem que não pode ser de forma alguma desobedecida. Deus já tem o livramento para você. Leões podem estar
querendo, os leões podem estar desejando te devorar. Tem gente preparando a cova dos leões para te jogar, e os leões estão lá famintos. Mas sabe o que vai acontecer? A ordem de Deus chega dentro da cova dos leões, e os leões têm que se deitar para que você deite sobre eles e descanse a sua cabeça. Ei, eu quero terminar essa live dizendo para você, talvez você esteja pensando, Senhor, eu estou passando pela fornalha de fogo. Senhor, eu estou sendo provada e provado de todos os jeitos. Eu estou prestes a desabar, eu estou prestes a não suportar. Deixa eu dizer para você, você não tem capacidade para fazer o fogo não te queimar. Mas o Deus que você serve, ele entra na fornalha junto com você. E todos verão que o quarto homem chegou para mudar a história da sua vida. Não importa o que declararam sobre você. Não importa o que determinaram sobre você. Não importa o Arabachure canta lamanai. O Espírito Santo manda eu dizer aqui, existem pessoas que viveram boa parte da sua vida ouvindo que você não ia dar em nada. Tem muita gente que aqui, tem gente me ouvindo aqui, que passou durante anos e anos dizendo que você, ouvindo pessoas dizendo que você é incapacitado, é incapacitada, que você não tem futuro, que só a misericórdia de Deus para a sua vida. Graças a Deus por isso, meu querido e minha querida. Graças a Deus que só a misericórdia de Deus por sua vida. Porque foi ela que veio sobre você. E quando a misericórdia do Senhor veio sobre você, aí agora você pode bater no peito e dizer, eu sim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sabe por quê? Porque eu passei pela cova dos leões, porque eu passei pela fornalha de fogo, eu vi o mar se abrir perante mim, eu vi muralhas caírem, eu vi um gigante sendo derrotado. Eu vi o meu Deus fazendo tudo isso, e o Deus que fez tudo isso, ele pode fazer muito mais. Então eu não dependo do que os outros falam, eu não dependo da opinião de outros, eu dependo sim do propósito de Deus para a minha vida. Amém? Eu quero encerrar essa live hoje dizendo para você mais uma vez, não viva segundo o que os outros dizem, viva segundo o propósito de Deus para a sua vida. Encontre um propósito, encontre algo que glorifique o nome do Senhor, faça algo que edifique a sua vida, fortaleça a sua vida, que faça a tua vida ter sentido. Isso será o propósito de Deus para a sua vida. Amém? Que Deus em Cristo Jesus te abençoe poderosamente. Te abençoe poderosamente, poderosamente. Muito obrigado por ter estado aqui comigo. Vocês, cada pessoa que entra aqui, cada pessoa que deixa o seu like na postagem que fica, cada pessoa que deixa lá o seu like na postagem no Instagram, no YouTube, no Facebook, cada compartilhamento, cada manifestação que acontece aqui, eu entendo que é um propósito, é Deus dizendo assim, eu te chamei para esse propósito, eu te chamei para abençoar vidas, eu te chamei para amar as pessoas, independente do que elas pensam e falam ao seu respeito. Eu acredito muito nisso, meu amado. Eu acredito muito nisso. Eu acredito que a verdadeira fé, ela me faz andar acima do que as pessoas pensam. Me fazem andar acima da opinião dos homens. Me faz andar acima do desejo de pessoas. A fé, ela me faz andar no sobrenatural de Deus e acreditar que sobre essa fé,
eu alicerço a minha esperança e consigo enxergar a prova daquilo que eu não poderia ver se não fosse por fé. Pai, no nome de Jesus, eu adoro o Senhor na beleza da tua santidade, glorifico o teu nome, agradeço a Deus por essas famílias que me acompanham aqui, agradeço, Senhor, por essa pessoa que assiste, Senhor, num outro tempo, aqui no YouTube, aqui no Instagram. Eu agradeço, Pai. Eu agradeço porque cada pessoa que entra, Senhor, numa live conosco, eu entendo que é um propósito. O Senhor coloca essa pessoa, Senhor, para ouvir algo e também para me motivar. E também, Senhor, para me incentivar, para que eu possa ver, Senhor, aquilo que meus olhos não enxergam. Mas através, Senhor, desse propósito, o Senhor me leva, Senhor, a lugares extraordinários. Pai, no nome de Jesus, eu peço que o Senhor dê um dia abençoado para esse homem, dê um dia abençoado para essa mulher, dê um dia abençoadíssimo, Senhor, para esses irmãos, em nome de Jesus. E que nós possamos andar por fé, jamais por vista. Que nós possamos andar pelo teu propósito e jamais pela opinião de homens. Que nós possamos, ó Pai querido, acreditar que aquilo que é impossível para nós é possível para o Senhor. Que Deus abençoe você. Um beijo enorme no seu coração. Amo vocês de paixão, vocês sabem disso. Os dias estamos aqui com o maior prazer do mundo. Não é sacrifício, não é nenhum trabalho de esforço, é simplesmente um prazer poder estar aqui todos os dias, em nome de Jesus. Deus abençoe você, beijo enorme no seu coração. Tem aqui, ó, essa palavra nos fortalecerá nos dias em que esta palavra nos fortalece e dias em que estamos servindo a Deus, Deus seja louvado. A Yolanda está dizendo aqui, eu também amo muito vocês. Olha que coisa linda, gostoso, né? Deus abençoe você, Edvanda, Marlon, um monte de gente que entrou por aqui. Olha quanta gente bonita que entrou por aqui. Beijo enorme no coração de vocês. Amanhã a gente volta aqui às 12h28. Quero ver você aqui amanhã, 12h28. A gente volta com essa live no nome de Jesus. Ela fica gravada aqui no Instagram. A Neuzinha, Deus abençoe você, o Vado, suas meninas aí, né? Saudade de todas. Que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Amanhã voltamos aqui. Passa essa live para um monte de gente, tá bom? Beijão, tchau, tchau.